tendo visto quando que o judiciário brasileiro pode julgar, pode exercer jurisdição, o que nos compete agora é analisar o que se chama de competência interna. Competência interna. Competência analisada como a divisão de trabalho, portanto, no âmbito interno. Já estabelecemos que a causa pode ser decidida perante uma autoridade judiciária brasileira, perante um juízo brasileiro. Então, nós vamos agora identificar, dentre as centenas de milhares de juízos em tese competente para exercer jurisdição, qual deles ou quais deles são em tese competentes. Eu digo quais deles porque pode acontecer um fenômeno que mesmo que você utilize todos os critérios que nós veremos, no final ainda restem, sei lá, 50, como na comarca da capital do Rio de Janeiro, tem mais de 50 varas cíveis. Então você percorre todo o procedimento que nós veremos, utiliza todos os critérios, pronto, cheguei no momento final. Para qual eu vou? Tem 50 varas cíveis. Aí você não pode escolher. Nós falamos sobre isso, lembra? No juízo natural, ninguém pode escolher ninguém. Aí entra um fenômeno que é o da distribuição. Aí ao final vai ter um sorteio. Você fez o que te competia fazer, você viu que vai ser na vara civil, você viu que vai ser no Rio de Janeiro, você viu que vai ser na Justiça Estadual. Então você passou por todas as etapas, todos os critérios, mas se você aplicar todos os critérios e tiver ao final mais de uma pluralidade, você não pode escolher. Eu quero da segunda vara civil, eu quero da oitava vara civil. Aí entra o fenômeno da distribuição. Então, com a distribuição, quando for o caso, nós temos a complementação do juízo natural, que é a definição de qual é o juízo. Lembra que o juízo natural tem aquela ideia de uma pré-determinação das regras de competência? O fato aconteceu agora. As regras de competência devem ser anteriores. E você vai aplicar as regras de competência para ver onde é que você vai cair. Ao final você caiu em um juízo só. Eu acabei de lhes falar, do lado aqui de Friburgo tem uma comarca chamada Bom Jardim, que é um juízo de comarca de vara única. Só tem uma vara, tudo que é de Bom Jardim cai no mesmo juízo, no mesmo juiz. Então ali não tem distribuição a fazer, vara única. Você utilizou todos os critérios que determinam a competência. Vara Civil do Rio de Janeiro, mais de 50. Aí vem o fenômeno da distribuição. Então, para retomar aqui, até para quem chegou depois aí, o fato do juiz ter jurisdição, ter sido investido em jurisdição, não significa que ele possa exercer jurisdição a todo momento, em todo lugar, em todas as causas. Acabei de falar, o juiz do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ele não vai, se ele viajar para Minas, ele não pode julgar em Minas, né? Isso já passa uma ideia de uma divisão territorial dentro do Estado brasileiro. Então são vários critérios que distribuem a competência e definem em quais causas, em quais situações o juiz pode julgar. O fato do juiz ser investido em jurisdição e poder julgar não significa que ele será sempre competente para julgar todas as causas. E aí eu trago de novo o que eu já havia passado para os senhores, que passa muito bem a ideia, vale a pena aqui recordar, os artigos 42 e 44 do CPC. As causas cíveis são processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência. Então, competência é esse instituto que limita a jurisdição, ressalvados as partes a possibilidade de instituir o direito arbitral, como nós vimos. 44. Obedecidos os limites da Constituição, a Constituição já traz uma divisão quanto à matéria, nós vimos, né? Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Justiça Eleitoral. O que vai para a Justiça Federal? O que vai para a Justiça Estadual, que é o residual? O que sobrou? No âmbito de cada uma dessas estruturas do Estado,
a norma infraconstitucional vai dividir novamente. Então a competência é abaixo da Constituição Federal, né? Obedecida à Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas nesse código, o CPC como diploma base, em legislações especiais, norma de organização judiciária, como eles diziam, o CODIGERG especialmente, e ainda no que couber nas constituições estaduais. O que nos compete agora, portanto, é ver quais são esses critérios determinadores da competência. Nós temos vários critérios que determinam a competência. Quais sejam, então, os critérios determinadores da competência? São 5 os critérios determinadores da competência. Primeiro deles, quanto à matéria. Primeiro critério, o critério material. Uma divisão quanto à matéria. Leva-se em conta o objeto da demanda, o tema, a questão jurídica decidida. Eu cheguei a comentar isso com os senhores mais cedo. Por que o Estado divide quanto à matéria? Aqui a preocupação do Estado é melhorar a qualidade da tutela jurisdicional, porque ele acaba empreendendo a especialização do juízo. Quando o Estado cria varas de recuperação judicial e falência, é porque são demandas complicadas, uma matéria muito especializada. E aí o juiz de recuperação judicial e falência, ele só julga aquilo. Ele só estuda aquilo, enquanto ele estiver atuando ali. Ele não vai ter que julgar crime. Ele não vai ter que julgar divórcio. Ele não tem que, portanto, se atualizar o que tem de mais novo sobre o divórcio. Claro que uma mínima noção ele tem. Mas ele tem que saber o que tem de mais novo, as teses mais relevantes sobre recuperação judicial e falência. Ele tem que estar à frente do seu tempo para saber bem dialogar e responder às demandas dos advogados, das partes, em última análise, daquela matéria que ele atua. Então aqui há um interesse público subjacente, né? Esse critério da matéria, eu já vinha falando com os senhores, já falei várias vezes, e ele já foi a base para a divisão que a Constituição faz nas justiças especiais, né? O artigo 114 atribui as causas quanto à matéria que a Justiça do Trabalho pode exercer jurisdição. O artigo 121 da Constituição Federal, as causas que a Justiça Estadual, que a Justiça Eleitoral exerce jurisdição. E o artigo 125 da Constituição Federal determina as causas que a Justiça Militar exerce jurisdição. No âmbito da Justiça Estadual, a divisão quanto à matéria, ela é feita essencialmente pelas normas de organização judiciária. Por quê? Por conta de algo que eu já comentei com os senhores também antes. Por conta de uma peculiaridade local. O CPC, enquanto norma federal, ele não tem como saber as características e as peculiaridades de cada localidade. Então ele não sabe se certa localidade é de âmbito rural e precisa de uma vara de conflitos agrários, ou de uma vara agrária. Mato Grosso do Sul, eu imagino que tenha. Ele não sabe se certa comarca é do interior. Bom Jardim, por exemplo, é vara de comarca única, é comarca de vara única. É pequenininha, sabe, vara de primeira? É vara de, você passa ela na primeira no carro, se passar a segunda já passou. É uma ruazinha. Um juiz resolve. Ali não vai ter uma vara de recuperação judicial e falência. Não tem nem empresa que vai chegar ao ponto de falir ali. No Rio de Janeiro tem que ter. Então é o Poder Judiciário local e não o Código de Processo Civil no âmbito federal que vai delimitar essas peculiaridades.
Exemplos de varas de divisões quanto à matéria: vara de família, vara de órfãos e sucessões, vara empresarial, vara de falência, e aí, vara de registro público. E aí o seguinte, saibam os senhores que a vara cível, ela tem competência residual. Lembra que nós falamos lá a nível da Constituição Federal que a Justiça Estadual tem competência residual? O que significou aquilo? Que sobra para a Justiça Estadual tudo que não foi para a Justiça Trabalhista, Eleitoral, Militar e Federal. O resíduo, o que sobrou, é da Justiça Estadual. A mesma lógica com a vara cível. A vara cível terá sempre competência do que sobrar aonde estiver das outras tipo de vara. Então, em cada localidade, por exemplo, aqui, aí no Rio de Janeiro é uma infinidade, né? Na capital do Rio de Janeiro, uma infinidade de órgãos, é um prédio enorme, ainda mais no Fórum Central, é um prédio enorme, com diversas salas, senhores verão, com vários juízos, uma divisão enorme. Aqui em Friburgo, dá para você ver melhor. Aqui em Friburgo tem 3 varas cíveis, uma vara de família, infância, juventude e adolescência. E idoso. Uma vara de família, infância, juventude e idoso. O que significa isso dizer? Que aqui em Friburgo, tirando o que for de família, infância, juventude e idoso, tudo o mais vai para a vara cível. E aí são 3 varas cíveis. Em Bom Jardim nem tem essa divisão. Então, em cada localidade, você tem que ver como é que se divide quanto à matéria. Ok? Pois bem. Esse é o primeiro critério, o critério da matéria. O segundo critério é o critério da pessoa. Critério da pessoa. Nós também já comentamos o critério da pessoa indiretamente quando analisamos a organização judiciária, essa distribuição que a Constituição Federal fez. Quando nós falamos da Justiça Federal, eu lhes disse, a Justiça Federal é uma estrutura do judiciário brasileiro criado em razão da União. Então, o critério que determina a competência em razão da pessoa leva em conta a qualidade de um dos sujeitos do processo. Em geral, são os entes públicos. Na nossa realidade brasileira, em geral, são os entes públicos. Aqui também nesse caso, assim como no critério da matéria, aqui também há um interesse público subjacente, que é a criação de juízos especializados em fazenda pública, nos entes públicos. Os principais exemplos aqui são a Justiça Federal, que é uma estrutura criada para a União, que é um ente público, e as varas de fazenda pública. Os demais entes podem ter criado em seu benefício, e aí depende de cada localidade também, mas podem ter criado em seu benefício uma vara de fazenda pública. Então, a título de exemplo, aí na capital do Rio de Janeiro, tem mais de 10 varas de fazenda pública. Significa que o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro são demandados nessa vara. Demandam e são demandados, atuam nessas varas. Porque são varas criadas em benefício deles. É isso, Tiago, que eu estou dizendo. São varas, são órgãos jurisdicionais criados em razão da pessoa. Uma especialização de matérias associadas àquele tipo de pessoa, que na nossa realidade brasileira são os entes públicos, a fazenda pública. Aí no Rio de Janeiro, capital. Aqui em Friburgo, de onde eu lhes falo, não tem vara de fazenda pública. Então, onde é que o Estado do Rio de Janeiro atua? Onde é que o município de Nova Friburgo atua? Aqui, nas varas cíveis. Porque aqui não tem. Então, volto a dizer, você tem que analisar em cada localidade.
pode ter a criação de varas quanto à matéria, pode ter criação de vara quanto às pessoas ou não. Você olha para o Rio de Janeiro, você vai ver que é diferente de Friburgo, você vai ver que é diferente de Bom Jardim. Em Bom Jardim é uma vara única, não tem nem quanto à matéria, nem quanto à pessoa, nem quanto a nada. Mas esse é o segundo critério. Podem ser criadas varas quanto à pessoa, quanto a uma qualidade, a uma característica de um dos sujeitos processuais, como o ente público, fazenda pública em juízo. E aí o interesse público é para a proteção, para a atribuição de um benefício à fazenda pública. Esse é o segundo critério. O terceiro critério é o critério da função. Critério da função. Os juízos, né, os órgãos jurisdicionais, as unidades judiciárias são também diferenciadas, escalonadas, divididas, em razão da função que desempenham no processo. Por exemplo, tem juiz que pega o processo no começo. Tem juízo que julga recurso. Cada um tem uma função diferente. Então, a depender da função que desempenha, nós vamos ter uma divisão quanto à competência. Esse critério funcional, ele também tem uma razão de ordem pública, um interesse público, que é o de atribuir racionalidade à jurisdição. E atribuir racionalidade à estrutura do poder judiciário, ao sistema judiciário. E essa divisão de função, cada juízo desempenha a sua função no processo, ela se subdivide. Então nós temos item 3.1, a função no nível vertical, que é a mais fácil de verificar, como essa que eu lhes falei aqui, que é a função de julgar recurso, função revisional, função de julgar recurso, pela própria estrutura do Poder Judiciário. O processo começa na vara civil, ele vai proferir uma sentença, a parte interpõe recurso, vai para uma Câmara Civil, ela vai julgar um acórdão, vai para o STJ, ele vai julgar, vai para o STJ. Cada um tem uma função de rever a decisão do outro. Há uma divisão. O Poder Judiciário ele é escalonado, ele é hierárquico. Os senhores verão com o tempo como é que é essa estrutura, mas nós vimos aqui na organização judiciária, né? Então, a função no plano vertical. Então, por exemplo, não pode o juiz que proferiu a própria sentença pretender julgar o recurso que visa impugnar a sentença dele mesmo. Porque ele não tem função para isso. Não adianta ele falar, mas eu sou juiz, eu tenho jurisdição. Mas você não tem competência funcional. Você não pode exercer essa função de julgar o recurso contra a sua própria sentença. E nós temos também a função no plano horizontal. A função no plano horizontal, ela não está associada, portanto, à hierarquia entre o judiciário, né? Ela está no mesmo plano horizontal. E o desempenho de funções diferentes no plano horizontal está associada a outros institutos que nós veremos no decorrer da disciplina, do processo, senhores verão, como, por exemplo, os atos de comunicação processual. Nós temos um ato de comunicação processual que é a carta precatória. Quando se expede a carta precatória, o juízo deprecado, que é o juízo que recebe a carta precatória, né? Carta precatória, os senhores verão, é quando se tem que cumprir uma determinação em outro juízo que não aquele onde o juiz está situado. Ok? Então o processo
nós analisamos todos os critérios, nós veremos que um dos critérios é o critério territorial, e aí, analisando os critérios, a causa tinha que tramitar em Nova Friburgo. A causa está tramitando em Nova Friburgo. Só que tem que ouvir uma testemunha no Tocantins. O juiz daqui não vai ver testemunha de lá. Você não pode obrigar a testemunha de lá a vir para cá. O que se faz? Expede-se essa tal de carta precatória. Manda uma carta daqui, que hoje em dia não é bem carta, é e-mail, né? E-mail precatório, é eletrônica. Manda uma carta precatória eletrônica, que vai daqui para o juízo lá de Tocantins, aí vai distribuir para um deles lá, vai parar em um juiz, e o juiz vai receber o procedimento e vai falar, um juiz de Friburgo pediu para eu intimar a testemunha daqui e vou fazer tais perguntas para ela. Ele vai cumprir lá essa função. Só que será que o juiz de lá, o juízo deprecado, ele pode se empolgar com a causa? Porque o juiz daqui manda para ele a petição, para ele saber mais ou menos do que se trata, né? Será que o juízo de lá pode empolgar com a causa? Essa causa aqui adorei, vou julgar logo de uma vez? Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu ajudar o meu colega de Friburgo. Eu já peguei aqui o depoimento da testemunha, que foi o que ele me pediu para fazer, mas eu vou fazer até mais. Já vou mandar para ele uma sentença logo da causa. Pode o juízo deprecado julgar a causa? Não, ele não tem competência para isso. Mas ele é juiz também. Ele é juiz, ele pode exercer jurisdição nas causas dele lá. Mas ele não tem competência para julgar a causa daqui, porque já tem um juízo natural. É o juiz daqui de Friburgo. Então essa é uma competência no plano, é uma competência em razão da função no plano horizontal. Porque a função daquele juízo lá do Tocantins era tão somente colher o testemunho na carta precatória. Colheu, embrulha para presente, digitaliza e manda para cá de volta. Essa era a função dele no processo. Então, cada juízo tem a sua função no processo e deve cumprir a função nos seus exatos limites. Ultrapassados os limites, isso gera uma nulidade, pode gerar um vício. E é isso que a gente quer justamente aqui evitar. Quarto critério é o critério do valor da causa. Critério do valor da causa. Esse critério do valor da causa, ele não é disciplinado no CPC, tá? Ele é um critério possível. Ele é um critério possível. Mas ele não é disciplinado no CPC. Quer dizer, as leis de organização judiciária podem dividir os órgãos judiciários, as unidades judiciárias, de acordo com o valor da causa. Vai ter uma vara de até 1 milhão. Não tem vara contra matéria? Pode ter vara contra valor. Vai ter vara de até 1 milhão, vai ter vara de 1 milhão até 10 milhões, vai ter vara de 10 milhões em diante, as demandas. Podem fazer isso. Em geral, a nível nacional, isso não foi feito. Esse critério do valor da causa não foi utilizado em geral nos entes, nos estados da federação. Agora, São Paulo utilizou. São Paulo criou varas especializadas, mas veja, eles criaram varas especializadas, mas associadas a foros regionais. Eu vou tratar adiante melhor sobre o que é a distinção de fórum para foro. Eles criaram foros regionais, quer dizer, aí no Rio de Janeiro tem. Então, esse é um outro tópico, tá, Iago? Já vou chegar aí. Não é o dos juizados especiais de pequenas causas, não. É na estrutura da justiça tradicional mesmo. Então seria na vara cível mesmo. Seria uma vara cível de até 1 milhão. Seria uma outra vara cível de 1 milhão para cima. Como é que eles fizeram lá? Aí no Rio de Janeiro, capital, não tem o fórum central, fica no centro do Rio de Janeiro?
e não tem o Fórum de Madureira, Fórum do Meier, Fórum da Leopoldina. Esses são os fóruns regionais. Porque o judiciário se aproxima da sociedade, né? O que eles fizeram lá em São Paulo? Os fóruns regionais, da Barra Funda, por exemplo, que tem lá em São Paulo. Vamos trazer para a nossa realidade aqui, né? O Fórum do Meier, por exemplo. Ele vai julgar as causas, vai ter que ver o Codigerge, né? Ele vai julgar as causas que dizem respeito ali ao âmbito do Grande Meier. Aí São Paulo foi e colocou valor também. As causas que digam respeito ali à região do Grande Meier, a imóveis localizados no Meier e tal, até 10 milhões de reais. O que ultrapassar isso vai ter que ir para o Fórum Central. Então eles colocaram esse critério numa divisão lá de fóruns regionais em São Paulo. Tá? Então, uma pequena observação. Então, os senhores têm que saber o seguinte: existe o critério do valor da causa. Em geral, ele não é utilizado na estrutura das varas cíveis, na estrutura da justiça tradicional, da justiça convencional. Mas nós temos o que o Iago trouxe ali, que é o que mais nos interessa aqui. Nós temos uma justiça, um ramo da justiça, um microsistema especializado que eu coloquei para os senhores naquela organização judiciária que eu lhes apresentei, que são os juizados especiais. Né? Para o microsistema dos juizados especiais, o valor da causa é importante, que foi o que o Iago nos trouxe ali. Né? O valor da causa é importante, são 40 salários mínimos para os juizados especiais cíveis e são 60 salários mínimos para os juizados especiais federais e os juizados especiais fazendários, da Fazenda Pública. Os senhores verão isso no momento próprio, tem um período que os senhores vão tratar disso com miudeza, com detalhes. Então esse critério do valor da causa, a respeito da competência, ele é mais associado à definição dos juizados especiais. Ok? E nós temos um quinto e último critério, que é o critério territorial. Critério territorial. Eu segui aqui uma ordem, senhores, uma ordem teórica, tá? Segui uma ordem aqui, vamos assim dizer, de importância. Depois eu vou dividir esses critérios. Nós vamos ver que nós temos níveis absolutos, níveis relativos dos critérios. Então, do 1 ao 3 é do nível absoluto, matéria, pessoa e função. O valor da causa e território está separado. Então, eu segui aqui uma ordem teórica. Só que daquele procedimento que eu lhes falei, que tem uma certa hora para você definir o juízo competente em concreto, depois ao final eu vou resumir tudo isso para vocês. Você tem meio que um passo a passo a seguir. Primeira coisa que você vê se a justiça brasileira pode julgar. Você vê se a hipótese é de uma justiça especial. Você vê se é uma hipótese de começar no STF, no STJ. O que se chama de ação de competência originária. Começa no tribunal. Não. Então tem que começar embaixo, beleza. Então a primeira coisa que você faz é aonde tem que ir. Na prática, o que você tem logo que fazer é a competência territorial, esse critério territorial. Porque eu lhes disse que em cada território você tem uma realidade diferente. Se você chega à conclusão que tem que demandar em Bom Jardim, já vamos ver o porquê que seria em Bom Jardim. Aí lá fica fácil, que lá é vara única. Então lá você não tem que ver mais nada. É num único lugar que tem. Se é em Nova Friburgo, eu lhes disse, tem 3 varas cíveis, uma vara criminal, uma vara de infância, juventude, idoso e família. Rio de Janeiro, 500 milhões de órgãos. Então, na prática, a análise da matéria, da pessoa, ela vem depois da análise do território. Tá? Isso na prática. O que é o critério territorial? O
critério territorial, senhores, é a determinação do foro competente. Eu falei que eu ia distinguir com os senhores foro de fórum. Aqui é o momento. Foro, senhores, é a circunscrição territorial. O que é circunscrição territorial? São os limites territoriais. Mas são os limites territoriais do Poder Judiciário. A nível global, nós não temos a divisão dos países em territórios. Nós não temos a nível interno a divisão em estados. Os estados não são divididos em municípios. Os municípios não são divididos... os estados são divididos em municípios. Os municípios não são divididos em distritos, em bairro, distrito, por aí vai. O Poder Judiciário ele também divide, ele se organiza e se divide. Só que o que você não pode confundir é o seguinte, nem sempre a divisão do Poder Judiciário é exatamente igual à divisão municipal. Então é possível que uma unidade judiciária, uma circunscrição judiciária, um foro judiciário abranja 2 municípios. É possível que um município tenha 2 foros distintos, porque não há uma necessária vinculação. Agora, em geral, o Poder Judiciário se utiliza das divisões já do município. Em geral. Mas não há uma obrigatoriedade. São conceitos distintos. Ok? Foro é uma divisão que o Poder Judiciário faz. Pois bem, essa divisão, no âmbito da justiça estadual, é chamada de comarca. São as comarcas. No âmbito da justiça federal, são as seções. Botei no singular, né? Então é seção judiciária. Judiciária. Então, cada foro na justiça estadual é uma comarca. Cada foro na justiça federal é uma seção judiciária. Cada foro em uma dessas justiças é uma das divisões no âmbito territorial que a justiça fez. Que aquele âmbito, que aquela estrutura do Poder Judiciário fez se dividir daquela forma. Pois bem, isso quanto ao foro. E fórum? Fórum é o edifício, é o prédio. Então, no foro, na circunscrição territorial, pode ter um fórum ou mais de um fórum. Bom Jardim tem um fórum. É um fórum, na verdade, que é uma casa. É o edifício onde, naquele foro, se concentram as atividades do Poder Judiciário local. É o fórum, é o foro de Bom Jardim. A comarca de Bom Jardim tem um fórum. O foro de Nova Friburgo, a circunscrição dos limites de atuação de Nova Friburgo, tem um fórum da Justiça Estadual, que já é maior. Rio de Janeiro é um foro e tem vários fóruns. Porque eu falei que tem um fórum central, do centro, e tem fóruns regionais. Madureira, Meier, Leopoldina. Mas Meier, Madureira, fica no foro do Rio de Janeiro. Não é outra comarca, é na mesma comarca. Mas é outro prédio. São fóruns distintos. Então não confundir foro com fórum. Ok? Pois bem. Fórum, casa, foro, moradores. Não, sei lá, não entendi muito bem isso aí não, Emanuel. Pois bem, valeu, Andrei. Então, agora, meus amigos, fizemos um apanhado aí sobre o que é cada um dos critérios, chegamos à competência territorial, e o que tem mais pano para manga, o que dá mais enredo é justamente a competência territorial. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, vou apresentar aqui um mínimo sobre competência territorial, e a gente trata mais sobre competência territorial depois em separado. É o seguinte, a competência territorial, ainda territorial,
ela é prevista nos artigos 46 a 53 no CPC. Ela tem como regra geral justamente o artigo 46, que é o foro de domicílio do réu. Então, em geral, a demanda deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Em geral, é a regra. Em se tratando de demandas fundadas em direito pessoal ou fundada em direito real sobre bens móveis, a demanda deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Bom, o direito ou é real ou pessoal, tem essa divisão. O direito real é sobre bem móvel ou imóvel. Então, na verdade, o que o 46 está dizendo indiretamente? Que tirando as demandas reais, demandas sobre bens imóveis, o resto é no foro de domicílio do réu. E é justamente essa exceção, a demanda real sobre bem imóvel, que está no artigo 47 e que é a exceção por excelência. Então já passei a regra por excelência, vou lhes passar a principal exceção. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Então não é competente o foro de domicílio do réu, é o foro de situação da coisa. Para direito real sobre imóveis, é onde o imóvel está situado. Então você quer discutir a propriedade de um bem situado em Rio das Ostras. Vai propor demanda em Rio das Ostras. Ah, mas o réu tem domicílio em Angra dos Reis. Azar do réu. 47. Tem que ir para o Rio das Ostras. Todo mundo vai para o Rio das Ostras. O autor tem domicílio no Rio. Vai autor e réu para o Rio das Ostras. Porque o 47 manda. Tirando essa hipótese de demanda que discuta direito real imobiliário, o resto, direito pessoal ou direito real sobre bens móveis, é, em regra, no domicílio do réu. Agora, nós temos várias exceções. E eu vou tratar as exceções com os senhores separadamente. Não dá para tratar no tempo que nós temos aqui, nesses 20 minutos. Tá? Ou dá? Acho que dá. Vamos ver.